Se você fosse convidado por um cantor famoso para ir até um retiro no meio do nada para um show exclusivo, mas descobrisse que lá ele lidera uma seita bizarra, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Ariel tentando escapar desse grupo de malucos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a seita musical em Opus. Essa garota está prestes a viver a experiência mais bizarra da sua vida. Ariel é uma escritora de revistas que faz artigos sobre pessoas famosas e costuma ter as melhores ideias. O problema é que seu chefe Stan prefere passar as ideias dela para outras pessoas escreverem, em sua maioria homens. Isso deixa a garota muito confusa. Então, na hora do almoço, ela sai para comer com seu amigo Kent e desabafa sobre a situação, explicando que só entrou nesse ramo porque queria mostrar para as pessoas como era uma ótima escritora e um dia poder lançar os seus próprios livros. E aí o cara dá um choque de realidade na garota, dizendo que o motivo de ninguém querer ver os artigos dela é porque a Ariel era muito mediana e tinha uma vida muito boa e comum, com ótimos pais, não era rica e nem pobre, não tinha vícios e tinha um ótimo emprego que pagava muito bem. Ou seja, ela não tinha nenhum fator que tornasse suas opiniões relevantes, já que a jovem não entendia de assuntos mais complexos. Isso a deixa muito chateada. Só que a Ariel entende que seu amigo tinha razão. Mais tarde, quando volta para a empresa, alguém comenta que o cantor Moretti parece estar de volta, mas o Stan fala que isso é praticamente impossível, pois seria o evento do século, já que o Moretti era o maior cantor dos anos 90, com impressionantes 38 músicas que ficaram todas no top 1 da época em que foram lançadas. Porém, enquanto falavam sobre isso, um dos funcionários aparece com um anúncio do empresário do Moretti, o Sr. Youssef, e o homem revela que depois de 27 anos de hiato, o Moretti estava de volta para trazer o melhor álbum de todos os tempos, algo que entraria para a história. Só que antes de lançar isso para o mundo, ele iria fazer uma apresentação para um grupo seleto de pessoas, e para esses escolhidos, o cantor havia enviado convites e brindes, e entre essas pessoas estavam influencers, podcasters, pessoas que eram extremamente fãs das suas músicas, paparazzi e, claro, escritores de notícias. E o Stan foi um dos convidados. Porém, quando ele mostrava os presentes e convites para seus funcionários, mais um pacote surpreendente chega, convidando a Ariel para essa grande apresentação, o que deixa a mulher em choque, mas super feliz, pois essa poderia ser a chance da sua vida de conquistar seus sonhos. Ok, a princípio parecia que o Moretti queria soar excêntrico com esse pedido, já que ele chamou grandes nomes do mundo da música e das notícias para irem na apresentação, e até mesmo chamou uma influenciadora, que vai se comunicar melhor com o pessoal mais juvenil, o que pode ajudar, já que parte do seu público agora são adultos, já que o cara ficou quase 30 anos sumido. Porém, o que realmente não faz sentido algum é ele convidar uma pessoa tão desconhecida como a Ariel para sua apresentação exclusiva. Afinal, ela não tem renome algum e é totalmente desconhecida, o que pode significar que ele tem alguma intenção escondida com essa garota. Portanto, se ela realmente for participar disso, já que é a grande chance dela finalmente sair das sombras e conseguir os holofotes, seria de extrema importância estar bem preparada e pesquisar o máximo possível sobre a carreira do cantor e os motivos para ele ter desaparecido e também o que ele ficou fazendo durante esse tempo todo. Além disso, seria interessante ficar de olho nas notícias ao redor e tentar encontrar uma razão para esse cara ter ressurgido de novo após 3 décadas, já que deve ter tido algum tipo de fator externo que o convenceu a fazer isso, senão ele certamente teria voltado a compor antes, já que no mundo da música, o timing é tudo, e dificilmente alguém que passa muito tempo sumido consegue fazer sucesso imediato após voltar, até porque a música muda bastante ao longo do tempo, e coisas que davam certo no passado já não funcionam na atualidade, então o Moretti deve ter algum plano para fazer sucesso, e eu ficaria meio preocupado de estar envolvido no meio dessa maluquice. E como vocês já estão cansados de saber, nunca se deve ir para um lugar isolado sem avisar para alguém que você está indo para lá. Não importa se você está indo conhecer alguém famoso, pode ser até o Papa. Eu e a minha esposa temos um aplicativo que rastreia a localização de cada um, e quando vamos para algum lugar juntos, eu compartilho a localização com alguém só para garantir, né galera? Vai que a gente acaba parando no quintal de alguma seita macabra, afinal, imprevistos podem acontecer. Então a Ariel, no mínimo, deveria deixar a sua localização ativa com o Kent, e avisar que toda noite iria contar como foi o seu dia, e que se ele não tivesse respostas dela, deveria imediatamente ligar para as autoridades, pois algo estranho aconteceu. Sem contar que se eu fosse a Ariel, eu levaria pelo menos um gravador ou um celular extra para deixar escondido, já que como eles vão escutar com antecedência um álbum exclusivo de um cantor que estava há quase 30 anos sem lançar nada, pode ser que não possam gravar nada com seus celulares, para evitar de ser postado em redes sociais. Alguns dias se passam, e vemos o Stan e a Ariel chegando no local onde se encontrariam com os outros convidados. Eles são recebidos pelo Jorg, e assim que entram no ônibus, o Stan encontra 2 grandes conhecidos, a Bianca, que é a paparazzi mais conhecida e famosa entre os artistas, e também a Clara, que é uma grande apresentadora de TV e sex symbol da sua época. Logo atrás estava a Emily, uma influenciadora, e o Bill, um cara que já foi um grande nome no mundo da música, mas que agora tinha desistido da sua carreira para recomeçar em um podcast. E a Clara logo comenta que era um milagre ele ter vindo, já que ele e o Moretti se odiavam. No caminho até o local onde o show aconteceria, a Ariel aproveita para ler o material que vinha junto dos convites, e percebe que estranhamente, em uma parte desse projeto do Moretti, estava
estava escrito: ensine eles jovens e o mundo será seu. Isso faz a Ariel ficar meio alarmada, e ela tenta contar pro Stan o que descobriu, só que o cara ignora totalmente o que a Ariel tinha a dizer, pedindo que ela apenas anote tudo que achar importante ou estranho, pois no fim do passeio, era o próprio Stan que iria escrever os artigos e resenhas. Obviamente, isso deixa a garota muito triste, mas ela acaba aceitando por falta de opção e medo de perder o seu emprego dos sonhos. Chegando no local onde o Moretti morava, o grupo percebe que tinham várias pessoas acampando em seus carros à frente do local, tudo para tentar ter um vislumbre do Moretti, como se ele fosse um deus, tipo o que fizeram com a Lady Gaga aqui no Brasil, só que lá ninguém se cagou nas fraldas. Ao entrar no local, eles ficam surpresos ao perceber que ali tinha uma espécie de instituto de artes, ou uma espécie de internato, onde várias pessoas praticavam seus dons artísticos como pintura e música. E lá eles são recebidos pelo Nadia e o seu grupo, que dão boas-vindas e pedem que todos coloquem seus telefones na cesta antes de entrarem, pois precisavam garantir que só os escolhidos vissem a apresentação. E quando a Emily se recusa a obedecer, o Jorg praticamente ameaça a mulher, que acaba cedendo e entregando seu telefone. Com isso, todos recebem um pequeno vaso de presente. Então eles são guiados até a sala de jantar, para esperar enquanto Moretti é preparado por seus servos. Mais tarde, o cantor aparece entre as pessoas, e sobe até um pequeno palco, e parabeniza todos ali por serem os primeiros a ouvir o seu grande álbum, O Pedido de César, e fala que agora iriam iniciar o jantar. Todos se sentam perto do Moretti, mas quando Ariel iria se sentar, o Stan rouba o lugar, deixando a jovem em pé. Porém, quando pensava que ficaria excluída de tudo, uma garotinha chamada Malda aparece e começa a puxar papo com a jovem, a convidando para se sentar junto com ela, onde ela acaba fazendo amizade com alguns outros membros daquele grupo. Pouco tempo depois, o Jorg avisa que iria começar a primeira rodada, onde todos basicamente pegam um pão e cada um na mesa dá uma mordida, até que o pão passe por todos. Depois dessa nojeira, o prato principal chega e todos começam a comer. E aí a Ariel aproveita que estava sentada ao lado do Jorg para entrevistá-lo e saber mais sobre esse lugar. Então o cara conta que antes de trabalhar e viver ali, ele era um professor de música em uma renomada escola dos Estados Unidos, até que recebeu uma ligação do Moretti do absoluto nada, pedindo que ele fosse até aquele lugar para dar aula às suas crianças e que mantivesse a discrição sem contar para ninguém, o que o Jorg aceitou sem pensar, já que naquela época o Moretti estava sumido há quase 10 anos, e naquela mesa tinham outros professores, responsáveis por ensinar os jovens, como o cantor dizia: ensine os jovens e o mundo será seu, pois a função de todos naquele lugar era manter a verdadeira criatividade viva e proteger as pessoas capazes de usá-la corretamente. Ok, você pode falar o que quiser aí, mas isso aqui é uma baita de uma seita, não importa o que você pensa. Tá todo mundo usando as mesmas roupas em um lugar extremamente isolado no deserto de Utah, seguindo um cantor como se ele fosse um deus, agindo como se tivessem passado por uma lavagem cerebral. Eu acho que completou o checklist de um culto, né? Eu não dormiria uma noite nesse lugar maldito. E seguindo a mesma linha de raciocínio que eu comentei antes, sobre o Moretti não ter razões para convidar Ariel para essa apresentação, o cara é o músico mais influente de todos os tempos nesse universo. Ele poderia convidar qualquer ator, atriz, cantor ou cantora do mundo para fazer parte da sua apresentação. Pessoas que com certeza conseguiriam se comunicar com muito mais gente, ou chamar muito mais atenção para o seu espetáculo. Porém, ele chamou pessoas com uma influência muito menor em comparação ao que poderia ter feito, incluindo alguém que ele odiava e que ele odiava também. Ou seja, é nítido que tem uma segunda intenção por trás disso tudo, e é impressionante que ninguém ali esteja preocupado com isso. Todos não só estão muito calmos, como também nem leram os materiais enviados junto do convite, sendo que grande parte deles são jornalistas e pessoas que passam informação, mas sequer estudaram o que receberam. E outra coisa estranha que já podemos reparar desde agora é que esse retiro funciona mais como uma seita do que uma escola de artes. Afinal, o local parece que não é aberto ao público, e não sabemos como exatamente as pessoas se qualificam para entrar ali. Fora que esse ato de comer o pão juntos se parece muito com a prática da Santa Ceia, praticada pelo catolicismo, no qual as pessoas dividem um pão que representa o corpo de Cristo. Só que aqui, além de ser nojento, ele pode ser considerado um ritual de unidade simbólica, uma prática bem comum. Sabe no que? Cultos. A ideia é fazer com que todos compartilhem a mesma essência, eliminando o individualismo. Esse tipo de cerimônia visa quebrar a resistência de participar disso. Você se sente parte do grupo, mesmo sem perceber. E o Moretti é tratado por todos como se fosse um deus, sendo vestido por seus servos e vivendo uma vida de luxos. Além disso, o álbum que ele compôs é chamado de Pedido de César, que era o imperador da Roma Antiga. Portanto, o nome do álbum pode fazer referência ao pedido do Moretti de convidar todos até aquele lugar. E se você tem alguma dúvida de que isso aqui é uma seita, só de reparar um pouco e analisar esse grupo até agora, podemos notar diversos sinais de que isso é uma seita. O primeiro deles sendo a presença de um líder autoritário, que é tratado como uma divindade. Além disso, pelo que podemos analisar do Jorg, todos ali devem ter sido convocados pelo Moretti, se isolando da sociedade e gastando cada vez mais tempo com o grupo, além das práticas de trabalho não remunerado, já que mesmo sendo rico, dificilmente o Moretti teria condições de pagar todos que trabalham nesse lugar, por um longo período, é claro, né? Fora a prática de estar constantemente vigiando os visitantes, limitando o contato com o mundo exterior e os locais que eles podem acessar dessa instituição. Portanto, se eu fosse Ariel, eu levaria um daqueles celulares tijolões, que praticamente só fazem ligações, e manteria escondido comigo, apenas para usar caso precisasse de ajuda, ou se ficasse presa naquele lugar. Afinal, desde que não tenha câmera e internet para estragar
estragar a experiência privada dos convidados, o Moretti não teria por que se preocupar ou recolher esse aparelho, ou ela até mesmo poderia ter um celular reserva escondido, porque ela está indo para um local extremamente isolado, onde o cara convidou vários tipos de pessoas, até gente que ele odeia ou odiava. Após o jantar, a Ariel começa a fazer algumas anotações sobre o que estava vendo até aquele momento, sem perceber que o Moretti estava atrás dela lendo tudo, e quando percebe a presença do carecão, a moça fica sem graça e se apresenta, mas o cantor fala que já sabia quem ela era, e pede que aproveite a sua estadia. Com isso, Nadia aparece dizendo que para garantir que tudo saia dentro dos conformes, eles seriam acompanhados por um concierge durante toda a estadia, que seria a pessoa responsável por atender os seus pedidos, e guiá-los pelas instalações caso fosse necessário. E podemos perceber que todos ali têm umas cicatrizes meio parecidas em suas mãos. Em seguida, todos são guiados até os seus quartos, e quando a Ariel vai pegar o seu notebook para escrever, ela encontra um bilhete da organização, dizendo que pegaram um aparelho para garantir a preservação da experiência dela até o fim da estadia. E aí a garota vai até a porta e percebe que a sua concierge, a Belly, estava bem ali na frente vigiando a porta. Então, vendo que não tinha mais nada para fazer, a garota vai até um aparelho que tinha no quarto e começa a tocar a primeira música do novo álbum do Moretti, sem perceber que estava sendo vigiada por câmeras, assim como todos os outros convidados, além de ter uma quantidade massiva de seguranças espalhados pelo local. E enquanto todos estavam nos quartos curtindo a música, o Bill pede uma massagem para sua concierge. Porém, enquanto curtiu o serviço, o cara sente algo estranho, e vemos alguém tirando as medidas do seu corpo. O homem até tenta se levantar, mas já tinham várias pessoas ao seu redor lhe segurando, e tudo que podemos ouvir é o som de uma serra sendo ligada. Na manhã seguinte, a Ariel decide fazer a sua corrida matinal, e assim que abre a porta, nota que a sua concierge ainda estava ali, perguntando se a jovem precisava de algo, mas a moça só pede para fazer a sua corrida. O problema é que a Belly a segue por todo o percurso, como se não pudesse deixar a jovem sozinha. Então elas seguem pela maior parte dos pátios daquele lugar, encontrando diversas pessoas trabalhando e ensinando as crianças, como uma verdadeira comunidade. Até que no fim do percurso, ela encontra o Moretti, observando um dos seus alunos pintar, e o cara pergunta o que a jovem tinha achado da música, ficando de certa forma surpreso com a análise da jornalista sobre a sua canção. Com isso, a garota comenta que tudo aquilo se parecia muito com algumas religiões, e pergunta o que exatamente eles cultuavam ou faziam juntos, já que os católicos iam à missa, por exemplo, e pergunta quando o cantor tinha fundado tudo aquilo. Porém, o Moretti fala que aquele lugar e essa tal religião que Ariel falava já existiam há muito tempo antes dele, e que o cara era apenas um participante, parte do grande fluxo. Mas ele conta que de fato tinha algo que todos ali faziam em algum momento, e decide mostrar para Ariel. E ao ouvir isso, a Belly parece ficar meio desconfortável, mas acompanha a jovem mesmo assim. E a alguns metros à frente, a Ariel vê uma pequena tenda de onde vinha um cheiro estranho, e o cantor fala que ali era onde eles faziam algo que chamavam de o mergulho, e ele mesmo já tinha feito isso várias vezes, para despertar a sua criatividade. E o processo consistia em abrir centenas de ostras, até conseguir criar um colar de pérolas, pois todos os colares que faziam para os membros eram feitos com pérolas 100% naturais. O problema é que isso poderia levar dias, ou até semanas, e enquanto conversavam, o cara que estava abrindo as ostras acabava cortando a própria mão por acidente, revelando de onde vinham aquelas cicatrizes. E por isso, o Moretti fala que deveriam deixá-lo sozinho para se concentrar. Bom, nesse ponto aqui, a Ariel já percebeu que estava lidando com uma espécie de seita, e ela estava presa ali com aquelas pessoas, sem qualquer forma de pedir ajuda ou falar com alguém do lado de fora. Portanto, ela deveria tomar muito cuidado com o que diz, com as suas perguntas e com o que ela quer xeretar, porque o Moretti tinha olhos e ouvidos em todos os lugares, e caso ele visse a garota fazendo algo que não gostasse, o cara poderia dar cabo dela da mesma forma que fez com o Bill. Afinal, o cara tinha câmeras em todos os lugares, o que para nós que estamos pensando em formas de escapar é um grande problema, já que não sabemos onde exatamente elas estão posicionadas e nem os pontos cegos, o que torna muito mais difícil fazer algo sem que a seita perceba. E falando em perceber, esses convidados definitivamente têm um senso de sobrevivência de um recém-nascido. Afinal, eles tiveram todos seus celulares e aparelhos eletrônicos confiscados, e eles devem ter percebido que a equipe do Moretti até mesmo mexeu em seus pertences, sem a permissão deles. Não só isso, como ele ordenou que um dos seus fiéis ficasse vigiando o quarto dos convidados 24 horas por dia, e tinha um guarda-costas em várias portas pelo instituto, como se o cantor não quisesse os convidados olhando qualquer cômodo, e mesmo assim ninguém parece achar nada disso estranho, além da Ariel. E quanto ao Bill, se eles estavam tirando medidas dele, das duas uma, ou iriam fazer um traje pro cara, ou um caixão, mas se realmente enviaram um maluco para jogar no Vasco, todos ali estão ferrados, já que muitas pessoas sabiam quem eram os convidados do Moretti, e tinham várias testemunhas da entrada do local, que viram essas pessoas chegando ali, e sabiam quem eram elas pelas notícias e fofocas. E como os fãs sabiam onde o Moretti vivia, a polícia também deve saber, então caso qualquer um dos convidados desaparecesse, o Moretti seria investigado por causa disso. Ou seja, o cara deu um tiro no próprio pé, se bem que tem pessoas ricas e influentes que conseguem mover alguns pauzinhos para se livrar de suas sentenças, né? E talvez esse seja o caso do cantor. E se vocês querem um exemplo, olha quanto tempo demorou para o Piriri ser preso. E olha que tem coisas que esse cara supostamente fez, que com certeza ele nem vai ser acusado. E galera, sobre o rito das ostras ali, isso indica que todo mundo ali dentro desse complexo está totalmente comprometido com a causa, porque ficar procurando pérolas dessa maneira exaustiva, sem ferramentas ideais, e se
cortando no processo é uma grande marca de submissão à causa. Depois de saírem da tenda, a Ariel pergunta qual a razão de tudo aquilo, e o Moretti fala que era uma espécie de alto nível de meditação, na qual a pessoa tinha que entender que uma única ostra, com uma pérola dentro, valia mais que as centenas de ostras vazias, assim aprendendo a valorizar o verdadeiro equilíbrio, e entender que nem todas as ostras são iguais. Isso deixa Ariel um pouco confusa, então ela vai para o seu quarto tomar um banho e esfriar a cabeça, até que ouve algumas batidas na porta, e quando vai atender, várias pessoas entram no seu quarto. Confusa, ela pergunta o que estava acontecendo, e a Rachel explica que aquilo fazia parte da experiência, pois agora eles fariam design fashion para a jornalista, e transformariam ela na melhor versão de si mesma. E enquanto arrumavam a jornalista, vemos que alguns dos membros estavam costurando bonecos deles com as roupas que iriam usar, o que era bem estranho. E voltando para Ariel, em questão de poucos minutos, a equipe da Rachel já tinha arrumado a jovem. Então a Rachel pede que todos saiam para ficar sozinha com a jornalista, e começa a falar que teriam que raspar os seus Países Baixos, pois o Moretti falava que isso fazia parte do serviço, e que todos que pisavam ali tinham que se depilar se quisessem fazer parte do próximo evento. Inicialmente, a moça fica assustada, pensando que o Moretti iria querer vê-la nua, mas a Rachel garante que essa não era a intenção do cara. Em seguida, a Ariel se reúne com os outros convidados, e pergunta se eles também tiveram que passar pela vergonha de serem depilados por outras pessoas, e todos disseram que sim. Logo, o Jorg aparece falando que iriam começar a audição, mas quando os convidados perguntam onde estava o Bill, o cara apenas diz que o homem pediu uma massagem antes de sair, mas que logo iria se reunir com eles. Lá dentro, eles encontram o Moretti com uma fantasia estranha, e o cara começa falando que há muito tempo, a humanidade vem se endividando com o Criador, o dono de toda a criatividade, e com esse novo álbum dele, não chegariam até a escuridão novamente, mas certamente chegariam perto. Em seguida, ele começa a cantar mais uma das suas novas músicas, enquanto fica andando em círculos em volta do pessoal, com uma letra extremamente obscena, e aí ele começa tirando os sapatos da Emily, e depois dá uma encoxada selvagem na Clara. Vendo tudo isso, a Ariel começa a ficar muito desconfortável, mas deixa o espetáculo continuar. Por sorte, quando ele chega perto da Ariel, o cara apenas fala pra ela dar uma giradinha, indicando que de certa forma, ele respeita a jornalista. E depois, o careca encena uma sugada no careca do Stan, se é que vocês me entendem. E enquanto o cara cantava, todos os fiéis ao seu redor pareciam hipnotizados, como se estivessem vendo uma verdadeira divindade na sua frente. E os convidados também parecem começar a entrar na onda, e ficar tão doidos quanto o resto. Porém, no meio da apresentação, a Emily começa a passar mal e tossir, quase como se estivesse com uma reação alérgica. Então Moretti ordena que levem a moça para a enfermaria, e lhe deem todos os cuidados necessários, encerrando o show, e falando que os convidados estavam livres para explorar o local até o próximo evento. Ok, eu não sou o maior especialista em fama do universo, mas eu tenho quase certeza de que o estado das suas partes íntimas não tem nada a ver com o seu sucesso pessoal, a não ser que você trabalhe usando elas, né? Mas como ninguém ali parece trabalhar nesse ramo, parece mais que o Moretti está impondo seus gostos pessoais nos convidados. E novamente, é muito impressionante que ninguém ali ache nada disso estranho, pois pra mim tudo isso parece um passo a passo de lavagem cerebral, pois ele já fez todos partilharem o pão, tem a parada das ostras que só a Ariel sabe, essa parada aí da depilação, e também tem a parte que todos cultuam o cara como se ele fosse um deus andando entre os vivos. Tudo bem o cara ser famoso, mas esse tratamento aí já é demais. Se bem que esse grupo da visita aí não parece ter as pessoas mais inteligentes do mundo. Afinal, nenhum deles se questionou porque o único a assumir até agora era justamente o homem que o Moretti odiava. E falando nesse careca maldito, com tudo que vimos até agora, e essa apresentação onde ele praticamente assediava todo mundo ali, o grupo já deveria ter percebido que esse cara é maluco pra caramba, e deviam aproveitar que o show acabou para se reunirem e encontrarem uma forma de sair dali o mais rápido possível. E quanto a toda essa piração que vocês viram agora, e o fato de que todo mundo ali parecia estar em transe, isso não é uma surpresa, já que aparentemente o Moretti usa das suas músicas para deixar as pessoas em transe e hipnotizadas. E isso acontece por causa de duas coisas diferentes que causam certas respostas fisiológicas e psicológicas. A primeira delas são as ondas binaurais, que consistem em tocar duas ondas diferentes, com distintas frequências em cada ouvido, como 200 Hz em um ouvido e 210 em outro. E aí o cérebro interpreta essa diferença de 10 Hz como uma batida interna, e dependendo da frequência, isso pode induzir estados de relaxamento, foco ou até sonolência, sendo usada comumente em processos de meditação. Além disso, sons suaves, rítmicos ou com padrões conhecidos comumente como ASMR podem induzir respostas fisiológicas, como relaxamento e formigamento, além de levar a estados alterados da própria consciência. Ou seja, é possível hipnotizar e influenciar pessoas através dos sons, as induzindo a uma espécie de transe. E em Opus podemos ver o Moretti usando isso, claro que de uma forma exagerada, já que na vida real não funciona bem assim. Portanto, evitar ouvir a música e usar tampões de ouvido pode ajudar a evitar esse transe, igual o Chris fez em Corra usando o algodão, mas também dá pra usar pedaços de roupas e até mesmo cera de vela ou sabão. Depois desse espetáculo estranho, a Ariel nota que a Clara também não parecia muito bem, mas as duas ignoram isso para falar sobre como Moretti continuava sendo o melhor artista do mundo, mesmo 30 anos depois do seu auge. E aí a Ariel comenta que apesar de tudo, ainda achava que aquele lugar era uma baita maluquice, já que todos ali eram extremamente talentosos e pareciam muito felizes, mas que não gostava tanto do processo que tinham que passar para isso, por conta das cicatrizes em suas mãos. E aí ela aproveita o gancho para
perguntar se a Clara achava que o Stan ficaria bravo se a jornalista escrevesse um artigo sobre tudo que estava vendo e vivendo ali. E a Clara fala que provavelmente sim, porque o Stan sempre foi um babaca, mas que se a história fosse boa, nem ele conseguiria negá-la. Em seguida, a Ariel se junta com o seu chefe, o Moretti, que estavam falando sobre as peças de arte, e o cantor comenta que quando iam criar algo, por um único momento se conectavam com Deus e se tornavam parte dele, e que o próprio Moretti se tornava Deus compondo as suas músicas. Só que a Ariel diz achar essa ideia um pouco alienada, pois existiam muitas pessoas que não queriam criar algo de relevante em suas vidas. Mas o cantor fala que acreditava na ideia de que todos poderiam ter contato com a verdadeira criatividade em algum momento das suas vidas, bastava o método certo. Em seguida eles seguem pelo pátio, enquanto Ariel tentava convencer o seu chefe a deixá-la escrever um artigo secundário sobre aquele lugar, porque as histórias de todos que estavam ali eram muito interessantes e bizarras, como a do Jorg, por exemplo, e que nitidamente aquilo tudo era uma espécie de culto bizarro. Só que o Stan discorda, dizendo que a música já era notícia e a única coisa que as pessoas se importam, e que não precisava da Ariel para mais nada além disso. Nesse momento, o cara é atingido por uma flecha no ombro, deixando a jornalista extremamente assustada. E aí um garotinho vem pedir desculpas, falando que foi um erro e ele soltou a flecha sem querer. Mais tarde, todos se reúnem no quarto da Clara para beber um pouco, mas a Ariel começa a surtar, dizendo a todos que provavelmente a flechada no Stan não foi um acidente. Afinal, o pessoal tinha isolado eles ali e tiraram qualquer meio de se comunicarem com o mundo exterior, e que estavam sendo vigiados 24 horas por dia. E provavelmente eles tinham até formas de escutar o que todos falavam ali dentro dos quartos. Fora que as pessoas continuavam desaparecidas, como a Emily e o Bill, que era justamente um cara que o Moretti odiava. Porém, todos acham aquilo uma besteira, pois na cabeça deles, o Moretti nunca gastaria tanto e nem faria toda uma experiência apenas para roubar os seus pertences ou finalizar um único homem. E o Stan ainda ofende a Ariel, dizendo que era por isso que ela estava responsável por apenas fazer anotações. Ok, aparentemente os cultistas estão tentando manter as aparências, apesar de já terem os convidados sob controle total, já que eles recolheram os telefones do pessoal e estavam em maioria. Ou seja, mesmo se os convidados tentassem fugir, isso seria praticamente impossível a esse ponto. Portanto, a Ariel deveria aproveitar e pedir para ver a Emily e o Bill, com a desculpa de que estava ajudando o Stan a escrever um artigo, e queria entrevistar os dois para saber como estava sendo a experiência deles até o momento, ou apenas pedir para ver como a Emily estava, já que a garota podia muito bem acabar sofrendo um choque anafilático, dependendo do nível da alergia que ela tivesse. Fora que é muito estranho que aos poucos, todos estejam sendo separados, sendo que, como o próprio cantor disse, eles bolaram apresentações para todos assistirem juntos, mas ao mesmo tempo, o cara não deixa o Bill e a Emily se encontrarem com eles. E falando na Emily, é muito estranho que o cantor tenha até uma enfermaria dentro desse complexo, ainda mais para coisas tão sérias como uma crise alérgica e uma flecha atravessando o ombro de alguém. Nesses casos, o correto seria levar as pessoas direto para um hospital, já que remover a flecha sem a técnica e os equipamentos necessários pode piorar tudo. Primeiro, porque ela pode ter perfurado vasos sanguíneos importantes, nervos que precisam ser reconectados através de cirurgia e até o osso em casos mais graves. Remover a flecha pode causar uma hemorragia extremamente grave e fatal, pois ela talvez esteja funcionando como uma rolha, impedindo que o ferimento jorre sangue para todo lado. E esse mesmo sangramento precisa ser contido por uma equipe médica especializada, para evitar problemas posteriores. Além disso, eu já tô ficando cansado de xingar esse pessoal, mas esses convidados são muito estranhos e idiotas, já que temos todos os sinais possíveis de uma seita bizarra, como os amigos deles desaparecendo, eles estão sem qualquer forma de pedir ajuda ou se comunicar com o mundo exterior, e ainda estão em menor número. No mínimo, era para eles estarem surtando nesse ponto. Fora que ninguém ali achou estranho ter esse monte de crianças no internato sem os pais presentes. Afinal, de onde é que saiu essa criançada toda? Isso que eles estão vendo pode ser um sequestro de menores e doutrinação pesada, pegando crianças pequenas para ensiná-las desde jovens, como dizia naquele material didático, mas ninguém parece interessado em escrever uma história sobre isso. Sem contar que uma criança já foi usada para se aproximar da Ariel em um momento que ela ficou deslocada, e depois outra foi usada para pedir desculpa pela flechada. Lembrando que numa situação dessas, a criança estaria desesperada, e nesse caso aí ela estava bem de boa. E usar crianças para isso deixa tudo muito mais fácil, pois dificilmente um adulto irá suspeitar de uma criança, e ela até mesmo pode estar fazendo tudo isso sem a consciência do real motivo por trás, sendo apenas usada pelos adultos. Se eu fosse Ariel nesse momento, eu pararia totalmente de tentar convencer esses idiotas de alguma coisa, e começaria a procurar meios de escapar, como algum veículo abandonado, ou pelo menos dar um jeito de chegar até o portão e pedir uma carona pros fãs que estão acampando lá fora. Cansada de toda essa maluquice, Ariel decide sair do seu quarto escondida pela janela, e vai correr pelo local procurando provas de que tinha algo errado ali. Com isso, ela chega até um tipo de capela, onde todos pareciam estar fazendo uma espécie de missa, e até o próprio Moretti estava ali presente. Então ela chega até um galpão, onde encontra diversos animais empalhados, e órgãos em vidros de conserva, além de uma aparente mesa de operações ensanguentada. Ali, a jornalista também encontra os celulares de todos destruídos, e jogados em uma cesta, e ela fica tão distraída com isso, que nem repara no corpo do Bill sem a cabeça ali do lado. Logo, a Rachel aparece para perguntar o que a moça estava fazendo, e vendo que ele realmente era perigoso, a mulher decide pegar as suas coisas e ir embora o mais rápido possível. Porém, quando estava em direção à saída, ela é parada pelo Moretti e seus fiéis, que perguntam o que estava acontecendo, mas sabendo que nenhum dos outros convidados iria acreditar nela,
dela, e que se falasse demais poderia ser finalizada. A mulher se recusa a dar explicações, apenas pergunta onde estavam a Emily e o Bill. Só que o Moretti inventa uma desculpa para cada um deles, falando que a Emily estava ocupada em outra apresentação, e isso deixa o Jorgen irritado, gritando que ela estava perdendo a oportunidade de uma vida. Só que o Moretti o repreende, falando que se a garota estava com medo, eles que erraram em alguma coisa. Então o Nadir fala que o ônibus tinha ido buscar alguns suprimentos, mas voltaria em cerca de 40 minutos. Com isso, a Maldi pergunta se a sua amiga não poderia ficar mais um pouco, para ver a apresentação de marionetes que prepararam por meses. E o cantor fala que ela poderia ver enquanto o ônibus não chegava, e por pena da Maldi, a jornalista acaba aceitando. E aí eles vão até uma pequena sala para ver a peça, que se chamava A Tragédia de Billy. E o mais estranho de tudo era que as marionetes pareciam ser realmente feitas de animais empalhados. Porém, enquanto assistiam a apresentação, a Ariel nota que tinha algo se mexendo dentro do puff onde ela estava sentada. Com isso, todos ficam assustados ao ver a Emily saindo de dentro dele, totalmente ferida e inchada por conta da alergia. E aí todos perguntam o que estava acontecendo. E o Moretti apenas diz que a substância que a jovem ingeriu estava se espalhando pelo corpo e tentando sair de qualquer jeito. Vendo que esse homem era louco, o Stan e a Clara tentam escapar, mas ambos são rapidamente derrotados, com o homem puxando a peruca que colaram na Clara com tanta força que quase arrancou o escalpo da coitada. E aí o Stan pergunta o que estava acontecendo, o que só deixa o Moretti ainda mais irritado, pois na sua primeira entrevista depois de 30 anos, ninguém ali estava perguntando do seu álbum. E aí ele decide revelar a razão de ter escolhido o nome pedido de César, e fala que há muito tempo o imperador foi sequestrado por piratas, achando que ele era apenas um plebeu, e por conta disso pediram um valor miserável de resgate, forçando o César a solicitar que aumentassem o valor do pedido para ser coerente com a sua grandeza. E isso indicava que mesmo sob posse de réis plebeus, a realeza ainda era realeza. Fala que depois de ser resgatado, o César voltou com o seu exército e crucificou todos os piratas que o sequestraram. E aí ele diz que a entrevista acabou. Nesse momento, os fiéis seguram o Stan e cravam uma faca no seu peito. E a Bianca até tenta reagir quando a Belly tenta prendê-la, mas a jovem consegue derrubá-la e esfaqueia a mulher até a morte. E aqui eu acho que a Belly lembrou do tempo em que ela finalizou um predador, porque ela tava batendo com uma raiva absurda na coitada. E com essa bagunça, a Ariel encontra uma brecha fugindo dali por uma janela, e ela agora precisa achar uma forma de escapar desse culto de assassinos malucos. Bom, a Ariel tentou de todas as formas avisar os outros convidados, mas já que eles não quiseram ouvir, a garota poderia aproveitar enquanto os cultistas ficavam ocupados com seus amigos e esperar algum momento ideal para fugir escondida assim como fez naquele dia, ir até o lado de fora pedir ajuda dos fãs que estavam acampando por lá, como eu disse antes. E por falar naquela vez que a garota fugiu, dificilmente ela teria uma outra oportunidade tão boa para escapar quanto aquela. Foi um desperdício não usar essa brecha para nada, afinal ela já estava desconfiada que os cultistas estavam ouvindo e vendo tudo mesmo dentro do quarto deles. E mesmo assim ela fez aquele escândalo todo e falou que queria ir embora, como se os cultistas fossem permitir tão facilmente, sendo que a moça já sabia demais e seria um perigo para a seita. E mesmo sabendo que tinha algo errado e que possivelmente corria perigo, a mulher caiu na chantagem emocional da Maldi, pois mesmo que ela fosse só uma garotinha, ela ainda era um membro do culto e faria tudo que o Moretti a ordenasse. Provavelmente o convite foi ensaiado antes para convencer a jornalista a ficar, e agora que estava tudo perdido, a melhor chance dela era fingir que estava tudo bem o máximo de tempo possível e esperar por uma chance de ir embora, já que até aquele momento só uma pessoa estava desaparecendo por dia, então na melhor das hipóteses, ela ainda tinha 3 dias antes de se tornar um alvo do Moretti. O problema é que tudo foi pelos ares nessa apresentação, e foi por escolha do Moretti mesmo, pois se a coitada da influencer não saísse de dentro do puff, com certeza os outros idiotas iriam seguir adorando qualquer bizarrice que o cantor fizesse. Por isso que eu digo, galera, a idolatria em excesso pode acabar te deixando cego. Vocês podem serem fãs de uma pessoa, mas não idolatrem ninguém, pois além dessa pessoa poder cometer erros, com certeza ela pode te decepcionar, ou até mesmo esconder algo bizarro, tipo Moretti. Saindo daquele lugar, a Ariel corre até o museu do Moretti, que era basicamente a casa onde ele cresceu na infância, que foi imortalizada para que todos soubessem as suas origens. E aí, procurando por algo para se defender, a jovem acha uma faca e várias garrafas de cianeto de potássio, mas ela resolve levar só uma chave de fenda. Em seguida, a jovem se esconde no banheiro, pois ouviu vários cultistas invadindo o local. Porém, quando achava que estava segura, a Belly quebra a janela através da jornalista, conseguindo desarmá-la e infelizmente nocautear a moça. Quando ela acorda, ela percebe que estava amarrada, junto com a Clara, e cercada por cultistas que estavam iniciando uma espécie de ritual, com o Moretti dizendo que ambas seriam sacrifícios, pois para criar algo perfeito e se conectar com o divino, seria necessário dar algo em troca. Com isso, os fiéis começam a servir bebidas para os convidados, e quando iriam iniciar o sacrifício, a Rachel se aproxima da Ariel falando que iria ajudá-la, pois gostou da garota, e pede que ela corra até o portão e vire à direita até ver as luzes da cidade. E aí a jovem se liberta e acaba derrubando um dos altares de fogo, e as labaredas acertam a capa do Moretti, atirando fogo no cara. E vendo seu mestre pegar fogo, todos os fiéis correm para ajudá-lo, criando a brecha perfeita para a jornalista pegar um veículo e dirigir até o portão. Porém, a Belly não iria deixá-la fugir tão facilmente, e começa a perseguir a mulher, mas a Ariel é mais rápida, conseguindo pular o muro antes que a cultista lhe alcance. Só que a mulher acaba ferindo a sua mão por conta dos arames farpados, e aí ela pede ajuda de um dos fãs do Moretti,
que estavam acampando do lado de fora. Só que o cara só queria saber se a moça já tinha conhecido o Granny Moretti, e vendo que não teria muito tempo, já que a Bella estava se aproximando, ela dá uma dedada no pescoço do cara e rouba o seu carro, conseguindo fugir daquele lugar macabro. 2 anos depois, vemos Ariel sendo entrevistada em um podcast, pois depois de sobreviver a essa maluquice, a mulher escreveu um livro sobre essa experiência macabra, contando tudo que descobriu sobre o culto do Moretti, e revelando que quando voltou com a polícia até o complexo, só encontrou o cantor sentado em um piano com os corpos dos convidados à sua frente, esperando a polícia para levá-lo. Quanto aos cultistas, nenhum deles foi encontrado, nem mesmo os corpos, e a Ariel acreditava que todos tinham se finalizado, já que a integridade do grupo foi destruída. Porém, no meio da entrevista, a mulher recebe uma ligação do Youssef, falando que após 2 anos e 6 tentativas da Ariel para entrar em contato e entrevistar o Moretti para a escrita do seu segundo livro sobre o caso, o cara finalmente aceitou. Com isso, a moça aproveita para perguntar se o cara não ligava de ainda ter o Moretti como cliente, já que ele admitiu ter finalizado 5 pessoas publicamente, e poderia ser responsável por várias finalizações em massa. Só que o Youssef defende o cantor, dizendo que ele era apenas apaixonado por sua arte. Ok, vamos parar por um segundo, voltar até a fuga da Ariel que deu errado e analisar tudo. Quando ela conseguiu escapar, aparentemente demorou alguns bons minutos até que os cultistas começassem a persegui-la, e como já vimos que tinham fãs do Moretti acampando do lado de fora, a garota deveria correr rapidamente até o portão ao invés de se aprofundar mais naquele lugar. Afinal, quanto mais para dentro do complexo ela for, menores são as chances dela conseguir escapar, já que vão ter cada vez mais cultistas ali. Porém, já que a moça tomou a decisão errada desde o início, o importante seria encontrar uma arma para se defender, e de preferência não uma faca ou uma chave de fenda. Afinal, a garota já viu que os cultistas lutam muito bem, pois eles subjugaram os outros convidados com uma facilidade assustadora. Portanto, forçar um combate físico é um ótimo jeito de ser finalizado. O melhor seria procurar algo que pudesse usar para manter distância deles, e como as armas de fogo provavelmente não são uma opção, ao menos ela deveria encontrar alguma coisa que se parecesse com uma lança ou um taco para que abrisse um espaço entre ela e os cultistas, aumentando as suas chances de vencer. Ou então, como as chances dela ser capturada eram grandes, a moça poderia colocar cianeto na bebida de todo mundo. Assim os cultistas iriam bater as botas rapidinho, e quem sabe garantir uma chance dela conseguir escapar. Isso porque o cianeto é um veneno extremamente poderoso, que age impedindo as células do corpo de usarem o oxigênio. Ele bloqueia uma enzima essencial na mitocôndria, causando asfixia celular, mesmo que a pessoa esteja respirando, e tudo isso em poucos minutos. E o envenenamento pode causar inconsciência, parada respiratória e morte. Agora, na segunda escapada, a garota acertou em praticamente tudo. Eu só jogaria uma peça de roupa nos arames, ou até mesmo tentaria arrombar o portão jogando um quadriciclo nele, para evitar cortar as mãos, ou até mesmo ficar pendurada no arame. E eu vou falar pra vocês, eu só entraria nesse lugar novamente, só se eu tivesse pelo menos uma equipe da SWAT pronta para finalizar quem aparecesse ali. Afinal, nada impedia que após a fuga da Ariel, os cultistas estivessem esperando armados pela chegada dos oficiais. Isso já aconteceu na vida real, galera, ficando conhecido como o Cerco de Waco, onde os davidianos trocaram um tiro com a polícia que chegou na sua sede para cumprir um mandado de busca e apreensão. Agora falando dos dias atuais, já que a moça tem dinheiro, ela deveria contratar seguranças para andarem com ela e vigiarem a sua casa. Afinal, não sabemos se de fato os cultistas se finalizaram, já que nenhum corpo foi encontrado, e é melhor prevenir do que remediar. E mesmo se todos os cultistas estivessem indo de base, ainda existem vários fãs malucos que poderiam querer prejudicar a mulher por conta do seu livro, e por ter mandado o ídolo delas para a cadeia, e se encontrar com ele só vai piorar a situação. Afinal, Moretti era um cara muito inteligente, e poderia subornar algum policial ou pagar um prisioneiro para fazer mal à moça dentro da cadeia, sem que ninguém interferisse, alegando depois que foi só um equívoco. E sim, galera, um cara com a fortuna dele, com certeza poderia muito bem pagar alguém para deixar esse tipo de coisa rolar. Algum tempo depois, a moça vai até um hospital psiquiátrico de segurança máxima se encontrar com o assassino, e lá ela inicia a entrevista, perguntando a razão de tudo que o homem fez, como ser um assassino que tirou 5 vidas inocentes. E apesar do cantor ficar tentando manter aquela aparência de que fez isso por um bem maior, a Ariel foi atrás de verdade, e descobriu que anos atrás, o Stan publicou uma matéria mentirosa sobre o Moretti. A Clara zombou da careca dele em rede nacional, e a Bianca tinha tirado fotos extremamente comprometedoras do cantor nos anos 90. E a Emily também tinha postado algumas coisas bizarras sobre ele em relação ao seu retorno. Ou seja, não era só o Bill que o carecão odiava. E o maluco não só finalizou essas pessoas que não fizeram nada demais pra ele, como também era o responsável por centenas de pessoas terem acabado com as suas vidas. Porém, o homem fala que os cultistas não tinham batido as botas, e sim estavam espalhados por aí, ensinando outras pessoas sobre a verdadeira criatividade, apenas esperando o momento certo de se revelarem. Além disso, ele conta que Ariel foi deixada ir de propósito, pois precisavam de alguém que espalhasse a mensagem deles para o máximo de pessoas possível, e conta que escolheram a garota, pois ela era um receptáculo puro, que não estava corrompida pela grandeza, fama, dinheiro, e nem estaria atrás de cliques oportunistas e notícias, já que com todos sabendo do que aconteceu, mais pessoas que quisessem fazer parte do culto iriam aparecer. Afinal, o mundo estava indo por água abaixo, aquecimento global, guerras e dívidas, e pessoas cada vez mais infelizes e cansadas. Isso porque não tinham líderes criativos que realmente quisessem libertar a essência dessas pessoas,
cultistas. Mas agora, teriam várias pessoas criativas que iriam se tornar líderes no tempo certo. E depois de largar essa bomba, o cara sai e deixa a garota completamente em choque. Alguns dias depois, a Ariel é chamada para mais uma entrevista. Enquanto conversava com a apresentadora, a mulher percebe que ela usava um colar de pérolas igual ao dos cultistas, e entende que realmente ajudou a espalhar a mensagem do Moretti, se tornando mais uma peça no tabuleiro da criatividade. Bom galera, ela só sobreviveu a essa entrevista com o Moretti porque o cara quis novamente. Afinal, o maluco estava sem algemas, com os carcereiros de costas para a cela. Aqui facilmente poderia acontecer o que eu disse antes. O cara poderia simplesmente finalizar a Ariel ali mesmo, porém ele revelou algo pior ainda. Ela simplesmente foi usada pelo culto para entregar a mensagem que eles queriam, e ela caiu direitinho no que foi arquitetado pelo Moretti. E agora que ela sabe que os cultistas estão soltos por aí, como é que ela pode confiar em qualquer pessoa? A apresentadora tinha um colar, mas e outras pessoas do cotidiano, como um motorista de Uber, um entregador, qualquer pessoa que está servindo ela ou passando pelo seu caminho. A essa altura, qualquer um pode ser parte do culto, e a Ariel nem teria como saber. E como esse cara aí é uma lenda, ela não tem muitas opções aqui. Uma delas seria continuar a escrever sobre o Moretti e fazer a sua própria fama, e talvez com isso, desmascarar o real objetivo do culto. O problema é que não dá pra saber exatamente qual é o verdadeiro objetivo do Moretti. Pelo que ele fala, é inspirar as pessoas e torná-las criativas novamente, o que escutando assim não parece ser algo ruim. Mas nós temos que combinar que todo líder de culto consegue distorcer bem as coisas para vender uma ideia. E outra opção seria partir para uma próxima história e largar essa de mão. É claro que o estrago já tá feito, mas se ela lançar um segundo livro e continuar a discutir sobre o assunto, ela só irá fazer exatamente o que o Moretti precisa e espera dela. E se ela largar essa história, pode parecer que está segura, mas se os cultistas virem isso como uma traição, e se eles acharem que ela parou de cumprir o papel dela, aí que mora o perigo, porque um culto pode até te usar, mas ele também pode te punir se você sair da linha. Então ela praticamente tomou um cheque. Ou Ariel vira um mártir tentando expor o culto, ou ela vira o porta-voz do culto, fingindo que tá fazendo jornalismo. Por sorte, talvez com o Moretti preso, pode ser que a ideia enfraqueça com o tempo, pois seus seguidores estão espalhados por aí, sem contato com o seu líder. Isso pode fazer eles voltarem a viver uma vida normal, largando aos poucos as doutrinas que sofreram quando eram da seita. Mas se alguém tipo o Jorg assumir um papel de liderança e voltar a espalhar a palavra do Moretti de alguma forma, já era. E se for para encerrar de verdade essa história, Ariel vai ter que fazer uma escolha fria. Ou ela desaparece por um tempo e destrói o culto por dentro, sem dar nome aos bois, ou aceita que vai virar alvo a cada palavra que escrever, porque o culto do Moretti não acabou, ele só ficou mais sutil. Então se ela quiser destruir o culto para começo de conversa, ela teria que criar uma rede com pessoas confiáveis que ela mesma investigou e pode monitorar, ter um segurança particular de confiança, sem parecer uma paranoia, e começar a escrever sobre pseudônimos, além de mudar de casa e adotar medidas de vigilância passiva, como câmeras, bloqueadores de sinal e VPN. Isso tudo aí não vai acabar com o culto imediatamente, mas vão dar um tempo para a coitada respirar e bolar uma boa estratégia. Fala galera, se vocês se encontrassem com esse maluco, vocês acham que conseguiriam sobreviver? E o que vocês fariam no lugar da Ariel? Continuariam com a fama ou desistiriam de tudo? Me contem aí nos comentários. E se você fosse para um asilo onde um velho faz bullying mortal com todo mundo, o que você faria? Quer saber se esses senhores vão conseguir sobreviver a esse velho maldito? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca aceitar convites de famosos. Nunca se sabe se eles têm um bando de cultistas malucos prontos para te finalizar.